Só os irmãos com uma boa noite de salvação. Bora ver essa leitura aqui de João 7. Bora ver aqui o engano dos religiosos com a lei, com a letra. O engano dele com a letra. Achavam que conhecia a Torá, mas estavam totalmente enganados. Porque só o Espírito de Deus faz a gente entender o que está aqui nessa letra, nessa Bíblia. Vamos ouvir aqui. João 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuro matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito?
Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo! Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Veja como é interessante essa leitura de João. Veja que eles conheciam a lei dada por Moisés, e a própria lei falava sobre a vinda do Messias. Você vê que eles não entendiam o que estava na Bíblia, quer dizer, que eles ensinavam, eles passaram 30, 40 anos estudando isso aqui, lendo todo dia, eles debatiam com qualquer pessoa. Você vê que ele falou para Jesus que ele não entendia nada da Bíblia. Vê, Jesus era Deus. Veja o que traz o debate de palavra. Essas pessoas, elas estavam endemoniadas. Você veja que eles estavam falando para o próprio Deus que ele não conhecia o livro da lei, quer dizer, a Bíblia, né? Veja como é a gente, quando tem um debate de palavra, que a gente quer vencer de uma pessoa. O que mais está acontecendo hoje com essas igrejas que estão nos debates de palavras, nas escolas dominicais, que eles usam essa palavra e eles querem reprovar o Espírito Santo de Deus. Veja o que fizeram com Jesus. Veja, hoje o Espírito Santo está usando pessoas aí a curar. Aí eles querem ditar como vai ser a cura de Deus, como Deus deve curar as pessoas, como é que Deus vai fazer os seus prodígios. Você veja que hoje eles fazem as mesmas coisas. Ele pega a Bíblia, isso com o espírito do diabo, acho que uma pombagira das almas perdidas. Esses pastores aí do canal 14, eles falam tudo que está na letra, mas só que eles não entendem. Eles estão igual os sumos sacerdotes que da antiguidade,
que eles queriam reprovar Jesus no debate bíblico. Hoje eles querem reprovar o Espírito Santo. Você pode assistir no canal 14, quando esses professores de teologia, eles se juntam, e é aquele debate bíblico, não que está escrito que eu acho assim, tem que ir assim, que a outra palavra diz assim. A mesma coisa aconteceu no passado com os fariseus. Eles pegavam a palavra de Deus e eles chegaram a dizer: esse aí não entende nada da lei de Moisés. Veja, ele estava falando que o próprio Deus não entendia o que ele falou. E aí entendeu? Dá para entender como é que uma pessoa que falou algo e vocês estão só falando a teoria do que está escrito e vocês estão falando que o Espírito Santo não entende aquilo que ele mesmo falou. É difícil entender, porque a gente só vai entender essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, se a gente receber o Espírito Santo. Você vê quando Jesus falou para eles sobre o Espírito Santo, eles não entendiam. Porque é difícil entender as coisas de Deus. É difícil. Você vê hoje que esses ministérios que estão nas doutrinas de homem, doutrinas de demônio, a qual lá em Timóteo fala que no final dos tempos ia se levantar muitos doutores, como quem tivesse comichão no ouvido, e ia desviar as pessoas da verdade e da santa doutrina. A santa doutrina é o Espírito de Deus que traz para as pessoas. É Ele que vai ministrar essa palavra aqui. É Ele que vai trazer a santa doutrina. Não é uma doutrina de homem. É o próprio Deus que vai nos doutrinar através da sua palavra ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma coisa, você vê que o mesmo erro que os fariseus cometeram, os homens estão cometendo agora. Eles estão debatendo a Bíblia, estão julgando outros ministérios, estão condenando e não estão preocupados em fazer com que os seus membros obedeçam essa palavra, andem uma vida reta para que eles sejam salvos. Veja como é forte. E eles estão discutindo a Bíblia, estão debatendo a Bíblia, estão sendo contra o Espírito Santo. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão ficar. Aí que eles vão ver que aquele povo lá que estava cheio do Espírito Santo, que Jesus, o Espírito Santo manifestava seu poder, curando, libertando, prosperando os servos de Deus, eles vão ver que aquelas pessoas eram de Deus, mas aí eles já vão estar na grande tribulação, porque essa palavra aqui só entende se você receber o Espírito de Deus. Muitos desses aí tá com o espírito do capa preta, qual eu vi lá na Assembleia de Deus de Recife, o espírito do demônio capa preta doutrinando a igreja com doutrina de homens, quer dizer, pastores que endemoniados, demônios, enganando as pessoas com essas doutrinas de homem e contra o Espírito Santo, contra as igrejas que estão sendo avivadas com o Espírito Santo. É forte essa palavra. A mesma coisa que aconteceu no passado, a qual eles estavam enganados com relação ao livro da Torá, que é dos judeus. Eles queriam dizer que Jesus não conhecia nada da lei. A mesma coisa eles falam das pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque não é conhecer a Bíblia, é o Espírito Santo que faz a gente entender o que está escrito para que a gente fale para as pessoas. As pessoas estão sendo enganadas hoje com relação ao quê? A palavra. Elas não entendem a palavra e nem buscam o Espírito Santo para que eles venham aprender de Deus. O Espírito Santo vem ensinar com relação à palavra. É forte isso aí, viu? Fiquem na paz, abra os olhos, analise a palavra de Deus, ore para que Deus revele a sua palavra a vocês, para que vocês subam no arrebatamento, que muitas pessoas vão ficar. Em nome de Jesus, amém.